Na programação do Aurora Online, eu tenho o prazer e a satisfação de receber o fotógrafo Guilherme Bastian, que foi premiado com o Lente de Ouro no Brasil como um dos melhores, se não o melhor fotógrafo de 2022, com certeza. Mas podemos destacar, Guilherme, o nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora como da década. Nossa, bom Bom dia, dia. Duda. Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Obrigado pela acolhida da Aurora também. Não, aí é muita pretensão, né? Muita pretensão. Mas é o segundo prêmio em pouco tempo, né? Exato, exato. O que acontece é um reconhecimento, né? E um reconhecimento isolado, ele faz com que às vezes a gente corra riscos de relaxar, né? E quando acontecem reconhecimentos de forma mais frequente, quer dizer que a gente está se mantendo em movimento, saindo da zona de conforto e fazendo acontecer de maneiras diferentes em um mundo que nos exige movimento. A minha profissão é uma das que mais exige também da mesma forma. Então, sendo considerado esse fotógrafo do ano da Inspiration esse ano, é uma alegria enorme, um orgulho e, querendo ou não, uma confirmação de que o caminho é por aqui. Não foi fácil chegar ao topo em 2018, chegar novamente em 2022. O mais difícil é se manter entre os melhores, claro que com a escolha dos seus colegas e também daqueles que admiram o seu trabalho. Exato, exato. Nada é feito de forma individual, né? A fotografia, por mais que eu esteja com a câmera na frente dos meus olhos, existe um sentimento de coletividade ao redor de mim e por trás de mim também. Primeiro sentimento é a confiança, o primeiro sentimento de coletividade é a confiança dos casais, né? Eles têm diversas opções, nosso estado, nossa cidade, nossa região tem diversas boas opções. E já ser escolhido já é um sentimento coletivo que um casal teve por mim. Para que eu mantenha essa confiança deles, faça acontecer essa confiança, eu preciso colocar o meu coletivo em jogo. E o meu coletivo começa pela minha família, pelo apoio, por entender até mesmo a profissão, Duda, porque tanto minha namorada quanto meus pais, minhas irmãs, também têm que entender o meu modo de vida, né? O meu modo de vida, se ele fosse uma música, eu iria sempre rebolar entre ausências e presenças. Então, as minhas ausências em datas comemorativas, as minhas ausências em momentos importantes, é algo entendido e apoiado. Essa coletividade da minha família é uma parte essencial. Outra parte são as pessoas que suam comigo, né? Eu brinco que eu tenho digamos, um acessório da sorte, digamos assim, que é um lenço que eu carrego no meu bolso direito quando trabalho aos sábados, e desde que eu tinha 14 anos, 13, não me recordo de fato assim o primeiro casamento, o primeiro evento que eu fui ajudar meu pai. Meu pai sempre me ensinou a carregar esse lenço no bolso direito de trás da calça para que eu pudesse secar o meu suor. E além disso, se uma noiva chorasse, eu teria um lenço, se ele tivesse limpo, lógico, para auxiliar ela e assim por diante. Mas com o passar do tempo, esse acessório acabou sendo um símbolo assim de trabalho, um amuleto da sorte, por que não? E eu sei que tem pessoas que suam comigo também, e essas pessoas também são importantíssimas nesse processo da coletividade, que me leva assim aos prêmios individuais também, por que não? Como o Guilherme Bastian imagina um casamento? Você já se programa através, né, do casal, de como eles se comportam, de quem eles são, para a cerimônia ser perfeita, para que eles possam pegar aquele álbum que ficará marcado na história e dizer: era justamente isso que eu imaginava. Eu não sei se vai estar preparado para essa resposta, Duda. Talvez as pessoas também, enfim. Eu já fiz e faço casamentos de diversos casais que eu não sei nem a profissão deles. Não acontece uma preparação em relação à história do casal. Eu de fato não tenho curiosidade de saber onde eles se conheceram, o porquê. O passado não me importa muito, porque nem sempre o passado é lindo, né? Às vezes as pessoas se encontraram em momentos não tão oportunos e não tão dignos de compartilhamento, digamos assim. O que me importa é o presente, para que eu registre o futuro. É essa a intenção. Então, o que me inspira durante um casamento é o casal de fato. Por exemplo, um casal senta comigo na reunião
eu consigo entender se eles se tocam, se eles não se tocam muito, se eles se tratam com afeto, aquele casal totalmente romântico, ou é um casal mais frio. Se for um casal mais frio, eu não vou ficar toda hora pedindo para que eles deem as mãos nas fotos, por exemplo, entende? Então, a inspiração das fotos de casamento, na minha opinião, não tem a ver com o passado deles e nem comigo. Eu gosto de laranja, então eu vou colocar eles numa parede laranja. Não, eu tenho que entender o que eles se identificam, o que eles gostam. Então, não tem nada a ver comigo, e sim tem a ver com o presente deles, para que eu possa guardar o futuro, quando me refiro às fotos do casamento deles, né? Foto é momento, É Guilherme? total. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito. Eu acho que até voltando na pergunta anterior, eu acredito que um casamento tem que ser de verdade, né? Por isso dessa não preparação muito minuciosa, porque o Guilherme, como tu comentou, ele prefere se expor ao imprevisível, porque é no imprevisível que as pessoas demonstram quem elas são. Nos momentos que permitem ensaio, por exemplo, um beijo na igreja, os votos até mesmo, quem sabe eles não ensaiaram isso na sala de casa, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas o momento logo depois do beijo, o momento logo antes do beijo, esse momento normalmente não é ensaiado. Então, os momentos que são imprevisíveis, para mim, são os momentos de verdade, e são esses que eu priorizo, porque aí, Duda, acontece o maior elogio que eu gosto que as pessoas façam para os noivos, que eles fazem um jantar entre amigos, os amigos vão na casa deles e olham o álbum e dizem o seguinte: isso aqui é a cara de vocês. É esse tipo de elogio que eu quero que as minhas fotos tenham. Eu não quero que eles digam isso aqui é a cara do Guilherme. Não. Eu quero que eles digam que isso é a cara do casal. Isso para mim é a maior premiação, quem sabe, que eu poderia ter a cada trabalho. Antes de nós falarmos do Lente de Ouro, a sua inspiração, Guilherme, na questão registros de casamento, tirando, né, o seu pai, Adalberto Bastian, que com certeza este é o principal e, obviamente, o restante da sua família. Mas algum outro fotógrafo lhe inspira? Sem dúvida, o pai é a fonte, né? É o princípio, é o que me ensinou meus princípios lá do início, e muitas das coisas que aprendi com ele, passe o tempo que for, eu acabo sempre repetindo, me orgulhando e aprimorando o que ele também me ensina. Eu posso te dizer que em relação a fotógrafos, tem uma série de fotógrafos que eu acompanho de fato, como todas as pessoas também no Instagram e tudo mais, mas não existe uma certa inspiração onde eu procuro sugar aquela pessoa e tudo mais. Eu acredito muito mais nas minhas escolhas do cotidiano. O porquê? Nós não temos como desver o que a gente vê, né? Então eu tenho muito cuidado com as pessoas que eu sigo no Instagram, por exemplo, com as séries que eu assisto, com o posicionamento dos móveis dentro da minha casa. Sim, é chato assim mesmo. Mas é que essa questão visual, quando ela agrada, eu consigo estender isso na hora que vou fotografar um casamento. Então, se eu enxergar boas fotos, ver bons filmes e estar sempre prestes ou em ambientes que eu sei que são bons visualmente falando, isso também já está me inspirando, até mesmo sem eu querer de fato. Mas o meu inconsciente ele está se alimentando de coisas boas. Então, quando eu pegar a câmera para fotografar o próximo, tudo aquilo do meu inconsciente vai ser colocado em prática da mesma forma. Mas serve de inspiração para muitos. Sim, acho que sim. Eu vejo que a premiação também acaba exaltando, eu acabei recebendo mais comentários, mais explanações, assim, e é incrível saber o quanto isso inspira, e ao mesmo tempo me conforta saber que eu não faço com o objetivo de inspirar, né? Eu faço com o objetivo de dar meu melhor para os casais. A inspiração que acontece é uma consequência genuína disso tudo. Tem que ter uma paciência, né? Durante toda a cerimônia, tem que estar atento a todos os detalhes, tem que ter essa visão. Totalmente. Talvez a nossa geração, digamos assim, a geração presente, a distância que a gente tem do mundo rural, que querendo ou não é a nossa raiz, né? A distância que a gente tem do mundo rural faz com que a gente não tenha tanta paciência, né? Muitas famílias, muitas gerações acabaram tendo a paciência como aliado
para que pudessem girar a vida, né? E nós hoje nós não temos mais paciência. A gente é a geração dos 2 cliques e a pasta está aberta, a geração que a gente paga uma conta no celular em 30 segundos e assim por diante. A minha profissão, ela me faz lembrar que é necessário paciência, porque as fotos não nascem, os momentos não são perfeitos, né? Os momentos, eles duram um certo período e a foto é 1 milésimo de segundo dentro daquele período. Então, o que é uma luta muito forte para mim, Duda, é a questão de não desistir, né? Por exemplo, tem um momento acontecendo dentro do casamento e esse momento ainda não está legal para ser fotografado. Eu poderia baixar a câmera e seguir para outro momento, outro acontecimento que eu achasse que estivesse pronto. Mas não, eu tenho que ficar ali. Às vezes eu fico paradinho, os convidados ficam até olhando achando meio o que esse cara tá fazendo parado, né? Mas eu fico aguardando até que a foto que nasceu na minha cabeça passe a nascer na câmera também. Num casamento, Guilherme, aqui eu já estou explorando outras áreas. Claro. Nós falarmos, né, do prêmio em si, o qual lhe trouxe aqui. O protagonismo está no casal ou nos bastidores, por trás dos convidados? Há muita coisa legal acontecendo. Imagina um álbum de casamento onde o teu casamento, né? Tu vai abrir o álbum e tu vai olhar e tu vai ver lá as fotos. Olha que lindos, eu e a minha esposa. Que lindos que nós somos. Que lindo que nós somos, que lindo que nós somos, mas só nós dois não basta. Né? Eu quero saber qual foi a reação que o meu pai teve enquanto eu trocava alianças com a minha esposa. Qual foi a reação da minha irmãzinha enquanto eu estava entrando na igreja? Qual foi a reação da minha avó enquanto viu que eu cresci de fato agora e nós estamos nos despedindo da igreja? Então, a importância da fotografia do casamento não é voltada somente ao casal e não somente aos bastidores também. É uma obra só, onde fala sobre o casamento em si. Por isso que, por muitas vezes, fotos que falam verdades não precisam necessariamente somente ter os noivos ali. Muito do nosso trabalho tem dado ênfase na família dos noivos, nas crianças, nos idosos. Infelizmente, a gente tem vários casos de pós-casamento. Tive um recentemente, até infelizmente, semanas, e digo poucas semanas pós-casamento, os noivos entraram em contato comigo, comentando que um familiar havia falecido e precisava de uma foto que tinha no casamento. Então, assim, como eu comentei na entrevista escrita, eu tenho um poder em mãos que é a caneta. A caneta da história desse casal sou eu que tenho em mãos. E é um poder grande. E eu vou te dizer que não é sempre que eu tive essa noção. Por muitas vezes a fotografia tem risco de ser somente com intuito comercial. De fazer, e o próximo quando é, e o próximo quando é, e assim por diante. Desde quando eu me propus a colocar minha própria marca, meu próprio nome, eu me propus a fazer o oposto disso. A tratar cada casamento como um casamento. E lá no escritório hoje eu digo com maior orgulho que se nossos casamentos tivessem vida, eles não teriam ciúmes um do outro. Porque todos os nossos casamentos têm a mesma atenção nossa, tem o mesmo suor envolvido, o mesmo capricho dado por mim, pelo Giovanni, pelo Leandro nos casamentos, com a Chayane também, que nos ajudou em vários eventos. Então é isso, eles não podem ter ciúmes um do outro e é assim que a gente tem feito. Parece que tem dado certo. E o Lente de Ouro? Mais uma conquista, a segunda. Sim. Em pouco tempo. O Guilherme Bastian, do fundo do coração, esperava que estaria no topo novamente? Não. 2018, eu recebi essa mesma premiação. Ela é a mesma premiação, mas tem um gosto totalmente diferente. 2018 foi um ano de muito, no meu momento de carreira, de muita ascensão, quando eu considerava de fato o pico, e ninguém se mantém diretamente no pico subindo toda hora, né? Então, esse ano aqui foi um momento que eu tinha chances, estava entre os indicados, entre os 20 indicados do país, isso também já é uma vitória enorme. Mas olhando, eu estava competindo em outras categorias e eu achava que teria mais chances em outras categorias. E nessa acredito que iria bem, mas vencer mesmo não era algo que eu estava tido como certo. Porém, como eu comentei,
são duas premiações iguais, 2018 e agora, mas com gostos diferentes, porque a gente vem em um ano, Duda, muito caótico na nossa profissão, principalmente como fotógrafos, como cerimonialistas, decoradores e todo mundo que vive de aglomeração, teve os últimos 2 anos inacreditavelmente abalados, né? Pessoas deixaram de ser o que foram, né? Às vezes eu vou indicar fornecedores, tem um pessoal que faz doces maravilhosos lá da cidade e tal. Gui, só para te avisar, aquela indicação que tu me deu não existe mais. Muitos desistiram, né? Exatamente. A gente deixou de ver rostos em eventos que a gente não vê mais. Garçons, seguranças, fotógrafos e assim por diante. Então foi um ano que nós tínhamos inicialmente muitas remarcações, eventos de 2020, 2021, que foram sempre jogados para frente. Um que eu cheguei a fazer foi remarcado 4 vezes. Então era uma comoção, uma vontade muito forte desses noivos. Então eles estavam com a energia ao máximo e eu com um acúmulo de trabalho desses eventos, mas não importa esse acúmulo, importa que a minha energia também tinha que estar no máximo. Então essa forma que eu faço e eu tento passar isso para quem gosta de me ouvir também. Cada casamento como se fosse o último. Nós vamos fazer cada casamento como se fosse o último. Porque, querendo ou não, um dia vai ser o meu último casamento também. E eu não posso me guardar para o próximo. O mínimo que eu tenho que fazer é dar meu máximo para aquele casamento. Então, dessa forma que nós trabalhamos, é muito exaustivo. E digamos assim, Duda, não precisa trabalhar dessa forma. Eu poderia escolher trabalhar de uma forma mais comercial, a noiva joga o buquê e eu digo tchau para eles e iria para casa. E entre aspas, tudo bem. Mas não, desde que eu me propus a fazer da forma que eu faço, eu escolhi fazer de forma mais intensa. E esse ano acabou então sendo coroado com essa lente de ouro, que acaba pegando, como essa categoria é chamada fotógrafo do ano, ela não avalia somente as fotos legais que eu fiz, avalia posicionamento no mercado, importância no mercado, a responsabilidade que eu tenho perante fornecedores, clientes, os fotógrafos que atendo também sendo instrutor deles. Então, é um prêmio que premia a consistência e isso me conforta. E isso lhe aumenta a responsabilidade para os próximos anos. Sim, aumenta, porém... Porque a pessoa até mesmo se cobra, né? Exato. Eu fui melhor em 2018 e quero continuar sendo o melhor, mesmo sabendo que por trás vem bastante gente boa também que acaba se inspirando no Guilherme. Lógico. E a ideia é essa, que pessoas eu faço maior questão de ensinar pessoas para que elas de fato sejam novos Guilhermes e novos bons profissionais que existem pelo mercado. Mas a questão é a seguinte, em 2018 eu recebi essa premiação e eu interpretei ela como uma maior responsabilidade. E interpretei erroneamente ela, porque interpretei dessa forma mais sólida, onde enxerguei aquilo e pensei, opa, cresci, sou mais respeitado, tenho mais pressão, o que eu vou fazer agora? Então, acabei por não me fazer bem fisicamente isso, a ponto de eu começar a me pesquisar tonturas e dores e quase desmaios que eu tinha e tudo mais, e era apenas o mal do século, né, chamado ansiedade, que nasceu a partir dessa premiação em 2018. Então, dessa vez, por isso que eu digo, é a mesma premiação, mas dessa vez tem um gosto diferente, porque agora ele é interpretado como maior confiança, e não apenas com maior responsabilidade. Os dois caminham juntos. E a família Guilherme, quando houve o anúncio e você novamente no topo? Esse é o tipo de coisa que não tem preço, né? E é difícil explicar, né? O que acontece? Eu tava com a minha namorada, com a Kathleen em casa, e aí a gente tava assistindo de forma online, né? Porque esse ano e o ano passado, tendo em vista a pandemia, foi online. E aí, a partir do momento que vi no grupo, a minha irmã Bruna viu até antes do que eu, comentou no grupo da família antes do que eu. E aí o pai já falou, não, venha cá que a gente precisa comemorar. E nós fomos lá no sítio para comemorar, porque o pai ele não precisa de muito motivo para comemorar as coisas. Quem conhece sabe, né? Quem conhece sabe, e é uma das grandes qualidades dele. E quando tem motivo, então, acho que nós somos muito assim, a nossa família acaba tudo sendo motivo para se reunir. E quando a gente se reúne, a gente acaba tentando recarregar as pilhas, as energias
e quando nós nos separamos de novo, cada um vai para o seu trabalho, para o seu quadrado, mas quando todo mundo sente que tem energia para ser recarregado, a gente apenas se junta de novo e assim segue. E foi uma semana especial, né? Genesi, mãe, possada como conselheira do MTG, que é a entidade máxima do tradicionalismo Sim. do Rio Grande do Sul. E logo depois, a premiação. Então, motivos para comemorar sempre tem. Duda, aquela casa é uma folia, tá? Porque, assim, quando tudo está redondinho, alguém inventa, entre aspas, uma moda e sai fazendo, né? Mas a gente sempre acaba, eu acho que muito por causa da profissão do pai e da mãe com o estúdio, em ter que lidar desde os primórdios, desde quando eles vieram para Guaporé, e eles sabem muito bem se adaptar às coisas, né? A gente sofre como qualquer pessoa, choramos como qualquer pessoa, como qualquer família também que resolve chorar, mas a gente sempre se adapta. A gente pode demorar ou não demorar, mas acho que a nossa qualidade é se adaptar, porque nós vamos entendendo a profissão do meu pai, que foi uma profissão que também foi muito nova dentro da nossa família, na vida pública, e entender os problemas e os benefícios que essa profissão tem. A questão da minha mãe, tendo uma empresa de lingerie totalmente diferente do meu ramo. Minha irmã, que hoje é a líder, então, da Bruna Bastian, né? Do Estúdio Bastian, querendo ou não. E a Betina, que coordena toda essa família, né? Nos dando cada vez mais energia e olhando para ela e dizendo que, nos passando que temos nela um motivo ainda maior para nos adaptar, mas cada vez mais rápido, para que ela também consiga desfrutar dos momentos bons, dos ruins, mas que consiga também se adaptar. Eu acho que essa é uma missão nossa também como educadores dela, querendo ou não. Falando em adaptação, Guilherme, nós vivemos num mundo tecnológico muito rápido. Muito se falou que, por exemplo, né, quando a TV surgiu, o rádio ia acabar. Sim. A internet chegou, vai destruir isso e aquilo. E deve ter passado, obviamente, na sua cabeça que a qualidade que nós temos hoje nos aparelhos de telefone celular para imagens, enfim, que isso, de uma certa forma, iria perder um pouco, né, esse trabalho do fotógrafo. Né? Os próprios estúdios tiveram que se reinventar. Então, Sim. Passou pela sua cabeça daqui um pouco a perda desse material impresso, dessa qualidade que ter em mãos, né? Diferente do que hoje a gente tem muito na questão nuvem aqui, arquivo aqui. Sim. E tudo mais. Eu não vou ter certeza agora se foi a propaganda do iPhone 12 ou 13. Essa propaganda ela causou um caos no mundo da imagem, porque nessa propaganda era um casamento e na saída dos noivos um convidado pega seu próprio celular e ele via que o fotógrafo não estava próximo, algo assim, e ele mesmo sai fazendo as fotos com o celular, né? E aí aquela imagem, resolução maravilhosa. E ela causou muito alvoroço, por quê? Porque nos tocou, né? É a nossa ferida, né? Não tem como não ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que concordar também com a Apple nesse sentido, né? Ou com essas questões, porque a tecnologia está cada vez mais alta, puxando a régua para cima, tanto em vídeo, quanto em som, quanto em imagem. Mas, o que mais tem valor? E eu digo isso para quem gosta de me ouvir também. Não é a qualidade do meu trabalho, e sim o timing. Não é tanto a ferramenta, e sim o timing. Não é... Porque quando eu chego na porta, na casa de casais, esses casais abrem a porta para mim e nenhum deles me pergunta a marca da minha câmera. Eles estão dispostos a entender se eu me comporto bem em sociedade, se eu sei conversar, se eu sou educado e, acima de tudo, se meu trabalho é bom no final das contas. Só que, por muitas vezes, Duda, dentro do casamento, nós já somos contratados para outros casamentos sem as pessoas nem verem as fotos, porque nos enxergam trabalhando. E nossa postura enquanto trabalho, nossa postura enquanto pessoa, nos vende a toda hora. Nós não temos chave de liga e desliga, agora estou me vendendo, agora não estou. Não. O Duda indo almoçar no buffet, a forma que ele se serve no buffet, enquanto eu, uma pessoa que estou sentada analisando, também vai me dizer algo sobre ti ou não, né? Então a gente tem que estar disposto ao timing das coisas, das fotos, do vídeo, por exemplo, aos momentos certos e não se preocupar de fato em ter sempre a última ferramenta. Minha câmera hoje não é a mais tecnológica, muito pelo contrário. Ela é uma câmera de mais de 8 anos que eu tenho já.
Diversas câmeras já passaram ela. Mas os resultados estão aí e nenhum desse resultado leva a marca da minha câmera do ladinho. Esses resultados levam a minha percepção, o que eu enxergo, as minhas inspirações. E eu me baseio muito nisso, mas não fecho olhos para a tecnologia de fato. Tenho ela como aliada e não como inimiga. Eu acho que quando isso anda em equilíbrio, a gente anda mais longe. Guilherme Bastian, Lente de Ouro 2022, para finalizar, projeções para 2023. O que você espera desse ano que vem chegando? Pois é, sabe que esse ano aqui foi um ano bem importante para mim, porque eu comecei a fazer algo que eu creio que vou fazer mais ano que vem, que é dizer sim para coisas que eu sou ignorante. Em 2022 eu fotografei o maior rally do mundo, o Rally dos Sertões. A cobertura começou em Foz do Iguaçu e terminou em Salinópolis, no Pará. Sim, eu, um fotógrafo de casamentos, fotografando um rally embaixo de 40 graus, com poeira em todos os cantos e assim por diante. Assim como lancei uma websérie chamada Bastiandores, onde a gente mostra os bastidores de casamentos reais. A gente deu voz para fornecedores, para histórias que até então ninguém tinha ouvido. Isso está lá no YouTube. E eu espero que em 2023 eu arranje mais algumas coisas que eu seja ignorante para dizer sim. Porque tenho muito receio de ser o tiozão que sabe tudo, sabe? Não quero ser esse cara. Então eu estou disposto e pronto para perceber novas histórias, novas formas de documentar coisas reais, mas não somente dentro da fotografia de casamento. Então, quem sabe seja um ano para eu dizer mais sim, resumidamente. Pode ser que seja isso. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Aurora Online. Parabéns, né, em nome de todos aqui da rádio, da comunidade guaporense, com certeza os casais que já registrou e que com certeza você irá registrar no futuro. Então, parabéns e continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Perfeito, obrigado pela acolhida, pelas perguntas. Eu acho que é sempre interessante a gente conversar com quem está aqui vivendo do nosso lado. Eu viajo muito a trabalho, mas vivo aqui, então eu gosto muito de estar sempre incluso o máximo possível. Sou guaporense, tenho muito orgulho disso, e saber que a Lente de Ouro fica em Guaporé também é uma alegria a mais nessa premiação aqui. Obrigado.